Muito bem, galera. Hoje a gente vai falar sobre NOx, que é um novo conteúdo aí para o pessoal do segundo médio. O que seria NOx? NOx é número de oxidação. O que é esse número de oxidação? É quando o elemento, ou o átomo no caso, ele fica com uma carga iônica. Ou seja, ele está se transformando aí em duas possibilidades. Ou num cátion, ou num ânion. Certo? Bem, para isso, a gente vai utilizar uma tabelinha, que eu já deixei ela preparada. Então, essa tabelinha aqui consiste a relação dos NOx mais conhecidos, tá? Tem que tomar só um cuidado, tá? Essa tabela não tem NOx fixo. Esse daqui é o mais provável. Eu vou explicar direitinho quando a gente for fazer a nossa determinação. Mas ela é bem simples de trabalhar. Você tem aqui família 1A, 2A, alumínio, zinco, prata, hidrogênio, oxigênio, 7A e 6A. Você vai acompanhar de cima para baixo. Aqui do lado eu coloquei os elementos, para vocês não ficarem tendo que procurar ainda. Então, quem puder tirar uma foto dessa tabela ou copiar ela em algum lugar do seu caderno, para ficar mais fácil a localização, ajudaria muito, tá? Então, vamos lá trabalhar como que essa tabela aí funciona. Bem, primeira coisa importante, toda substância ou composto, ele sempre terá um total de carga igual a zero. O que significa esse total de carga igual a zero? É quando a gente está relacionando aí os átomos que estão ganhando ou perdendo elétrons. Então, é uma introdução bem simples. Se eu tenho a relação de ligações entre os átomos e eles se ligam através dos elétrons, se um átomo está ganhando um elétron, consequentemente ele tem que ter um átomo que está perdendo o elétron. Então, quando ganha um e perde um, se você somar as cargas positivas e negativas, ele consequentemente vai dar zero. Então, toda substância aí que a gente fala para existir tem que ter carga igual a zero. Então, vamos pegar lá exemplos. H2O. CO2. NaCl. Bem, então o que eu quis dizer com isso? É o seguinte, essas substâncias, elas vão ter aí, ó, um total de carga que sempre será relacionado com zero. Certo? Bem, vamos começar por essa daqui, ó, que ela é mais tranquila. Então, eu tenho Na e tenho Cl. Primeira coisa que eu vou fazer é olhar aqui de cima para baixo. Quem aparece primeiro, se é o Na ou o Cl. Bem, na família 1A eu tenho sódio aqui, ó. E ele tem quanto de carga? Mais um. Então, eu vou lá e atribuo esse valor aqui para o sódio. Ele é mais um. E eu circulo ele. O sódio é mais um. Quantos sódios eu tenho? No caso, eu tenho um. Então, o total dele deu mais um. Se ele é mais um, e eu sei que toda substância para existir é igual a zero, qual vai ser o total do cloro? Menos um. Como só tem um cloro, então eu sei que a carga aqui do cloro de inox é menos um. Não sei se você percebeu que eu fiz uma contagem de cima para baixo. Então vamos mostrar com essas substâncias que são mais conhecidas. Bem, eu tenho
o H e o O. Aí eu olho lá na minha tabela. Acho que dá para ver assim. Quem vai aparecer primeiro? Aí eu vou lá na família 1A, o H e o O não tá aqui. Na 2A, o H e o O não está aqui. Ninguém é o alumínio, ninguém é o zinco, ninguém é prata. Opa, hidrogênio. Então, hidrogênio é mais um. Então, eu coloco lá. A partir do momento que eu descobri um na tabela, se tem 2 elementos, o outro eu vou ter que fazer a conta para descobrir. Então, aqui é mais um. Só que quantos Hs eu tenho? Eu tenho 2 Hs. Então, mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Se eu sei que o total da substância é 0, quanto que vai ter que ser o total por oxigênio? Menos 2. Porque mais 2 com menos 2 vai dar 0. Aqui ó, eu tenho 1 oxigênio. Menos 2 dividido por 1 vai dar menos 2. Então aqui o NOx do H é mais 1 e o NOx do oxigênio é menos 2, que foi o que eu combinei com vocês aqui na tabela. Quando eu tenho aqui ó, o CO2, quem aparece primeiro aí? Aí eu vou lá procurar o carbono e o oxigênio. Não está na família 1A, não está na 2A, não é alumínio, não é o zinco, não é a prata, não é hidrogênio, não é oxigênio. Sempre importante, gente, acompanhar a tabela de cima para baixo. O oxigênio aparece primeiro, ele é menos 2. Então, eu sei que o O é menos 2. Bem, menos 2 é para cada oxigênio. Como eu tenho 2 oxigênios, vou fazer vezes. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Sei que o total da substância tem que dar 0. Se aqui é menos 4 e o total dá 0, quanto que vai ser o valor para o carbono? Mais 4. Mais 4 dividido por 1, né, que é o valor da quantidade de carbonos que tem aqui. Então, o total aqui vai ficar mais 4. Então, eu sei lá que o NOx do carbono é mais 4 e o NOx do oxigênio é menos 2. Quando a gente só tem 2 substâncias, sempre é muito tranquilo. Quando nós começamos a ter 3 substâncias. Então, exemplos aí com 3 substâncias. C6H12O6, por exemplo. Outro exemplo, Ag4P2O7. Quando eu tenho 3 elementos, eu sei que o total da carga deles tem que dar quanto? 0. Mas eu tenho 3 elementos, o que eu faço? Eu descubro 2 na tabela e o terceiro eu faço a conta. Então, sempre você vai ter que fazer a conta para um dos elementos que estão em qualquer uma das fórmulas. Se tiver 2 elementos, você vai buscar um na tabela e o segundo você faz a conta. Se tiver 3 elementos, você vai buscar 2 na tabela e um vai fazer a conta. Se tiver 4 elementos, você vai buscar 3 elementos na tabela e um vai fazer a conta. Bem, quem aparece primeiro aí entre carbono, hidrogênio e oxigênio? Na hora que eu for acompanhando de cima para baixo, quem apareceu primeiro? Hidrogênio. Então, o hidrogênio é mais 1. Mais 1 vezes 12 dá mais 12. Depois, oxigênio. Menos 2. Menos 2 vezes 6. Menos 12. Eu sei que o total deles vai ter que dar 0. Então, mais 12 com menos 12 já dá 0. Então, qual que é o valor total aqui para o carbono, que mais 12 com menos 12 vai dar 0? O carbono nessa situação vai ser 0. 0 dividido por 6, não tem essa relação matemática, então o carbono tem NOx igual a quanto? 0. Não há nenhum problema das substâncias ter NOx igual a 0, tá? Nesse caso aqui, ó, quem vai aparecer primeiro? Aí nós temos lá na nossa tabela, vou colocar a folha aqui um pouco para o lado.
para que todo mundo consiga ver. Então, desculpa a tremida na câmera. Bem, acho que agora todo mundo vê. Quem aparece primeiro aqui, ó, vai ser a prata. A prata é mais 1. Mais 1 vezes 4 vai dar mais 4. Quem aparece depois? O O. Menos 2. Cada O é menos 2, como eu tenho 7 Os, então vai dar menos 14. Somando mais 4 com menos 14 para dar igual a 0, falta quanto aqui para o fósforo? Mais 10. Mais 10 são para os 2 fósforos, como eu tenho 2 fósforos, 10 dividido por 2, então aqui vai ser mais 5. Então é assim que a gente vai determinando o NOx de todo mundo. Uma das coisas que eu falei aqui é que não tem problema para quando a gente tem NOx igual a 0, que os alunos sempre ficam com essa dúvida. Mas vamos pegar aqui, ó, por exemplo, O2. A molécula da minha substância é O2. Eu sei que para essa substância existir, ela tem que ter um total de carga igual a quanto? 0. Se o total da carga dela é igual a 0, quanto que vai ser para cada oxigênio? Bem, não tem um outro valor para dar. Se eu procurar na tabela, vai dar menos 2. Só que na tabela sempre é um valor relacionado para quando ele está ligado com outro elemento. No caso aqui, como ele está ligado só com ele mesmo, que é outro oxigênio, então aqui vai ser 0 também, não tem o que fazer. Então o NOx do oxigênio é 0. E aí a gente cai para uma situação bem tranquila que vai aparecer sempre. Substância simples sempre vai ter o NOx igual a quanto? Igual a 0. Então, se eu pegar outra substância simples, por exemplo, estou falando só de ferro. Qual o NOx do ferro? 0. Estou falando lá, por exemplo, de enxofre, que na natureza ele é descoberto como S8. Quanto que é a carga de cada enxofre no S8? 0. E uma outra coisa que é importante, que eu falei que aquela tabela apresenta os NOx mais prováveis. Vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, para quem não conhece, é a água oxigenada. Bem, na água oxigenada, quem vai aparecer primeiro é o H. Ele é mais 1. Mais 1. Como eu tenho 2 Hs, então o total aqui dos Hs vão dar mais 2. Eu sei que essa substância para existir tem que ter carga igual a 0. Bem, mais 2 para dar igual a 0, então vai ter que ser menos 2. Menos 2 é o total por oxigênio. Como eu tenho 2 oxigênios, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, mais 1 e menos 1. Já pode perceber que o NOx aqui do oxigênio é menos 1. E na nossa tabela, o NOx aí, ó, do oxigênio é menos 2. Não pode esquecer. Essa tabela é o que apresenta os NOx mais prováveis. Certo? Então tá bom, gente. Essa foi a nossa aula de hoje.